Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas a mais um Diário da Paty. E hoje eu vou contar para vocês uma estratégia muito simples que eu adotei na minha vida. Eu precisei fazer ela só uma vez para entender o quanto eu estava perdendo tempo enquanto eu buscava ganhar tempo para poder fazer todas aquelas coisas que eu gostaria de fazer e dar conta das minhas obrigações, aquelas tarefas que a gente não tem como deixar para outras pessoas. Isso me trouxe mais qualidade no meu tempo, mais qualidade de vida e eu consegui ter uma tranquilidade maior quanto às minhas responsabilidades. Então, em 2019, eu fazia mestrado nas algumas cadeiras à noite, né? Então, tinha que ir na aula, tinha que fazer leitura depois e tinha que entregar trabalho. Eu tinha as crianças pequenas, mais o gerenciamento da casa, mais a questão do meu trabalho que estava ampliando, eu estava fazendo palestras, tinha alunas, e aí eu me vi assim, exausta fisicamente e mentalmente, porque eu não conseguia gerenciar as tarefas mais simples do meu dia a dia. E eu me sentia ao mesmo tempo incompetente por não estar conseguindo dar conta disso. Você já sentiu isso? Pois é, eu pensei assim, não dá para ficar mais assim, né? Eu não posso carregar isso sozinha, mas ao mesmo tempo eu tenho que encontrar um jeito de fazer as coisas andarem. E aí foi que eu resolvi planilhar um dia inteiro meu, tá? Ah, Patrícia, como planilhar? Eu coloquei assim, acordar, escovar os dentes, tomar café e do lado todas as minhas atividades. E aí do lado eu colocava quanto tempo eu tinha para fazer aquela tarefa. Então, por exemplo, entre acordar, escovar os dentes, tomar banho e tomar café, eu tinha das 7 até as 7h30. Às 7h30 eu já tinha que começar outra atividade, então era acordar as crianças. E eu sempre tive, assim, na minha rotina, eu vou lá, eu beijo, eu abraço, eu demoro um pouco, a gente faz aquela conexão de manhã, então eu colocava das 7h30 às 7h40. Então ficava 10 minutos, 5 para cada um. Das 7h40 até às 8, eu tinha que arrumar eles, dar café e deixar eles na escola. Depois eu fiz isso com as coisas mais simples, gente, mais banais, assim. E aí organizei isso um dia todo e procurei determinar e fazer realmente, obedecer aqueles horários que estavam ali. A última tarefa que eu tinha era ir no mercado sei lá, eu tinha meia hora para fazer as compras, né? E aí, o que que aconteceu? Que eu fiz essas compras em 20 minutos. Então, aquele tempo que normalmente, como eu tinha só meia hora, eu foquei no que eu tinha que comprar. Eu não dispersei olhando embalagem, olhando algumas outras coisas. Ah, o que que será que eu vou levar? Eu tinha uma lista, eu sabia o que eu ia comprar, foquei, entrei e saí do mercado em 20 minutos. E aí, quando eu terminei o meu dia e quando eu percebi, poxa, estão todas as tarefas que eu tinha que fazer aqui, estão todas cumpridas e eu ainda tenho mais tempo para fazer. Então, o que que eu concluí com isso? Que muitas vezes, quando a gente não foca e não determina um horário para fazer as coisas, quando a gente determina, por exemplo, assim, eu tenho amanhã para fazer algo, para ler um artigo, sei lá, ou para ir no mercado, eu vou de manhã. Quando você não determina o horário, você passa toda a manhã fazendo isso ou envolvida com essa tarefa. E aí as outras vão ficando para trás. Então, quando a gente tem horário para fazer as coisas e tempo para executar elas, a gente consegue executar. Aí você pode me questionar assim: Paty, mas fica muito engessado. Como assim? Eu vou acordar, eu vou ter tempo para acordar, tempo para me escovar, tempo para tomar café? Num primeiro momento, pode ser que você se sinta engessada, sim, mas quando você consegue executar tudo o que você se determinou a fazer, num tempo menor ainda do que aquele que você achava, no final vai sobrar tempo.
E esse tempo é a liberdade que tu conquista. Então, o que eu notei dessa tarefa, dessa estratégia, né? De planilhar um dia e obedecer exatamente o horário, como se eu fosse um robozinho. Eu percebi que eu consigo fazer as coisas mais rápido quando eu estou focada, então mais rápido do que eu imaginava que eu realmente conseguiria fazer. Eu ganhei em termos de quantidade de tempo, porque me sobrou tempo, e quantidade de qualidade, porque eu estava focada naquela tarefa. Então, eu ganhei em quantidade e em qualidade. E isso me deu uma liberdade maior para fazer outras coisas que eu não tinha colocado naquele dia. Então, quando eu faço isso, eu percebo que eu ganho tempo, eu ganho qualidade de vida e eu ganho liberdade para fazer outras coisas que também são minhas obrigações ou que são prazerosas para mim. Então, aquele peso de estar estressada, de estar cansada, ele vai diminuindo conforme eu me organizo, conforme eu foco naquilo que eu realmente tenho que fazer. E aí eu também compreendi outra coisa, que dentro da minha rotina tinha momentos em que eu gastava tempo, né? E gastar, quando a gente gasta tempo, ele não retorna, né? Quando a gente investe tempo, ele retorna em algum benefício pra gente. Agora, quando a gente gasta, ele simplesmente se esvai. Então, quando eu percebi que eu gastava tempo, quando eu ficava rolando o rolo do celular, né? Procurando alguma coisa na internet que eu nem sabia mesmo o que era. Sabe aquela coisa de abrir um site e ficar olhando outras notícias e esquecer do que você estava procurando? Eu fazia isso. Então, quando eu sentava para ler um artigo, antes de ler o artigo, eu dava uma olhadinha no Facebook. Ou seja, essa olhadinha não era de 10 minutos, às vezes era 30 minutos, 1 hora, né? E isso é tempo que depois vai me faltar para eu fazer o que realmente importa. Não que a gente não possa até mesmo ter aquele tempo. Poxa, se sobrou tempo, eu posso ficar aqui na internet quanto tempo eu quiser, ou assistir uma série por quanto tempo eu quiser, porque está me sobrando tempo, né? Então, eu comecei a identificar também os ladrões do meu tempo. E aí, quem são os ladrões do meu tempo? Pode ser a própria internet, né? Os sites, Instagram, o Facebook, pode ser aquela conversa daquela amiga que não termina nunca e ela tá ali falando da mesma coisa sempre, né? E às vezes isso te atrapalha, não que tu não possa dar atenção para tua amiga, mas qual é o tempo que você tem, né, disponível para isso? Aquela procrastinação que a gente fica, ou aquela dúvida mental que a gente fica, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E agora o que eu faço primeiro? Sabe? E isso é perda de tempo, porque você não está focado, você está tentando buscar algum jeito para ser mais produtiva, mas no fim, esse buscar algum jeito não te torna produtiva, né? São aquelas conversas mentais que você fica, será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? Então, quando você está focada em fazer algo, em aproveitar realmente o seu tempo, você utiliza ele melhor. E utilizando ele melhor, você vai ter mais liberdade, mais tranquilidade, vai levar uma vida mais leve. Então, a minha dica de hoje, com esse meu diário, com esse relato, né, é que você faça isso uma vez. Não precisa fazer todo dia. Mas quando você fizer isso e experimentar o gostinho de ter mais tempo no teu dia e a satisfação de ter feito tudo o que você se planejou, você vai replicar para outros dias. Porque você vai compreender que você tem a liberdade de escolher o que você vai fazer, tem a liberdade de escolher no que você vai dar foco e tem a liberdade de ter uma vida mais leve. Então, coloca essa dica em prática, depois vem aqui e me conta se você conseguiu perceber esse ganho de qualidade e de quantidade de tempo, certo? Então aproveita. Um beijinho e até o próximo Diário da Paty.